Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, que eu vou recomendar 15 quadrinhos aí pra comprar na CCXP. Eu não vou no evento, mas fica aí o vídeo com 15 recomendações. E não só os quadrinhos, né? Os artistas em si, né? Eu escolhi um quadrinho de cada, mas a maioria tem vários quadrinhos de altíssima qualidade, então 15 mesas para passar na CCXP e um quadrinho, eu trouxe um quadrinho de cada artista. E para quem não vai na CCXP também, a maioria deve dar para comprar na Amazon ou direto com o autor ou em alguma loja, tipo uma Ugra da vida. Então vamos lá, porque senão o vídeo fica muito longo. Deixa eu pegar a pilha para mostrar. Deu essa pilha aqui, acho que dá um spoiler de tudo que tem, né? Aí ninguém vai ver o vídeo. O primeiro que tá aqui na pilha é o Motini, né? O quadrinho em si não é do Rodrigo Rosa. O Rodrigo, que é editor da figura e também é quadrinista, ele vai estar lá na CCXP. Ele tem outros quadrinhos, Sertões Veredas, se eu não me engano, e Kardec, eu vou deixar as imagens. Kardec, que eu já li também, e é um ótimo quadrinho. E o Rodrigo desenha demais. O Rodrigo é um grande artista. E aqui a gente tem esse livro, né? Livro e quadrinho, que a parte de quadrinho são quadrinhos do Motini, né? Foi um mestre e um mentor do Rodrigo quando o Rodrigo estava no início da carreira. E todo esse material aqui é organizado pelo Rodrigo. Não sei se ele vai ter na mesa dele, espero que sim, né? Porque é um material que ele organizou. Os textos, as imagens, toda a recuperação de tudo foi ele que fez. Então, eu espero que ele tenha lá, porque é um material, né, para quem gosta, tipo, de ler extras interessantes em quadrinhos e tal, é uma grande pedida. Todo o material aqui de texto é muito bom. Tem muitas imagens que ilustram a carreira do Motini. E aqui a gente tem 4 histórias também. 4 histórias relativamente curtas, mas tem um bom desenvolvimento, porque na época eles usavam essas páginas aqui com 12, 15 quadros. Ela tem poucas páginas, mas ela é longa. Então, quadrinho muito bom. Isso aqui é um material excelente que eu gostei demais. E assim, é da editora Figura, então tem todo aquele luxo na edição física que é muito linda. O próximo quadrinho, que inclusive o volume 2 vai estar sendo lançado lá na CCXP, é Piratas do Cangaço, do Al Stefano. O quadrinho é lançado pela Zapata. E esse quadrinho, ele vai estar com o volume 2, que já está em pré-venda no Catarse. O volume 2 vai estar disponível na CCXP. E não preciso falar nada, né? São 15 recomendações. Eu leio muito quadrinho nacional, então assim, eu conseguiria fazer uma lista com 100 quadrinhos para comprar na CCXP, então os 15 são assim, 15 quadrinhos excelentes. Piratas do Cangaço, para quem gosta de faroeste, é uma pedida muito forte. Ele, beleza, é pirata, né, mas é pirata com cangaço. É basicamente nesse universo aqui desse quadrinho, o Nordeste é um grande arquipélago de ilhas, como se fosse na América Central. Ao invés de ter os cangaceiros, né, passar naquela temática de Velho Oeste, é pirataria. Então são piratas, são cangaceiros piratas. E é muito legal, porque a gente tem a arte do Al Stefano, que é incrível. E nesse quadrinho vão vários personagens, a gente vai acompanhar vários personagens simultaneamente, meio que numa heist, tentando liberar um pirata que foi preso, que é meio que uma referência ou chefe de algum deles. E eles vão, ao mesmo tempo, tentar liberar eles. Então a gente vai acompanhar vários planos simultâneos ali e execução deles, e é muito divertido esse quadrinho. E eu já tô ansioso para ler o 2, né, que inclusive eu já apoiei na Catarse. O próximo é Juquinha, do Max Andrade. O Max, que é um quadrinista que eu gosto muito e é um querido aí, gosto muito do Max também aí, sem ser como quadrinista, né, gosto sempre de bater um papo com ele. Ele tem esse quadrinho que é o Juquinha, ele tem a sobrecapa. E aí aqui, sem a sobrecapa, ele é capa dura, bem bonitinho nesse formato quadradinho. E o Max, ele tem uma arte muito linda. Ele faz essa arte fofinha dele, é muito fofa, é muito linda. E aqui a gente tem o Juquinha, que na escola ele resolve se... Esse é um quadrinho de humor, então ele é muito engraçado. Eu acho que foi o primeiro quadrinho que eu dei risada alta mesmo, eu gargalhei ele nesse quadrinho. Ele vai se declarar pra menina que ele é apaixonado na escola. E ele tem esse ar de ele é o protagonista, não sei o que lá. Ele é uma criança, então ele tem esse jeitinho de criança que o Max explora perfeitamente. E, pô, é muito divertido. Ele tem as páginas, assim, inteiras. E ele se declara pra essa menina e ele toma um puta de um fora. E aí ele se declara pra essa menina, ele toma um fora, ela fala que ele é feio. E aí ele volta pra casa, entra no quarto dele
E aí começa uma viagem muito doida, é muito engraçado. Primeiro ele refletindo sobre a situação dele. E aí depois começa até algumas coisas meio fantásticas, que é o que se passa na cabeça de uma criança, né? E ele tem muitas referências ali de desenho animado, de anime. Pô, ó, por exemplo, algumas partes ele vai ter esses desenhos mais diferentes, né? E, pô, é muito divertido. Tem hora que o Juquinha, ele interage até com o próprio Max. Esse aqui é o Max. Então, assim, ele quebra a quarta parede também. É um quadrinho excelente. Todo mundo que eu conheço que leu gostou muito, porque é um quadrinho muito engraçado. E, assim, o Max é um grande quadrinista e vale a pena lá bater um papo com ele também. E, assim, só ressaltando, né? Esses quadrinistas têm outros quadrinhos muito bons. Eu peguei um de cada. O Al Stefano, por exemplo, tem vários quadrinhos já lançados e todos que eu li são muito bons. O Max também tem o Tooth Challenge, que é um quadrinho excelente, né? Uma série de mangá. E agora o próximo, que é um dos meus quadrinistas favoritos da vida, assim mesmo, que é o Thiago Souto. Eu vou recomendar o Teatro Fantasma. Mas tudo que ele lança, assim, é nível altíssimo, Thiago. Além de ser um dos melhores roteiristas do Brasil, ele é um dos melhores desenhistas. Ele desenha pra caramba. Ele tem lançado pela Dark Side também o quadrinho Labirinto. Opa, a foto do Labirinto, que também tem uma arte maravilhosa. E o Labirinto é em cores. É ao contrário aqui do Teatro Fantasma, que é todo preto e branco. E o Teatro Fantasma, o Thiago, ele lança quadrinhos longos. Esse quadrinho aqui ele tem quase 400 páginas, é um tijolão. Foi lançado pela Conrad de 2024. E assim, ele tem uma narrativa que é até difícil explicar assim num vídeo rápido, né? Que eu vou comentar vários quadrinhos. A gente vai acompanhar a Bruna, que é uma menina órfã. E ela tem muita dificuldade ali para se encaixar, né, no orfanato, conhecer uma família que acolha ela de verdade. Então ela sempre tem muita dificuldade, o pessoal não gosta muito dela. Ela é meio levada e tal, mas ela é uma garota do bem. E em paralelo, a gente vai acompanhar o Gustave. A gente vai acompanhar o Gustave, tá aqui todo mundo na capa, né? A Bruna, o Gustave é esse aqui, a gente vai acompanhar essa mulher e esse aqui que é o Gorek. E, basicamente, o pai do Gustavo, ele descobriu uma forma de se comunicar ali com um demônio através da música. Então, ele inventou uma linguagem musical. Eles tentam tocar a sinfonia perfeita para criar um pacto com o capeta, alguma coisa assim. É meio complicado de explicar um quadrinho de 400 páginas. Não é pesado, não é tipo ele, sei lá, o demônio, né, e tal. Mas é um quadrinho bem legal, é muito divertido, é uma aventurona. Então, a Bruna, né, ela vai ao longo da história, né, se interligando, a história dela vai se interligar com a do Gustavo e desses outros personagens. E, pô, é muito interessante. É um quadrinho incrível. Sério, dá vontade de ler de uma vez. É difícil, porque ele tem 400 páginas. Mas é uma leitura muito fluida. E, assim, é um dos meus quadrinhos favoritos da vida. Eu acho incrível e, tipo, acho que foi o segundo melhor quadrinho que eu li ano passado. Pô, é um dos meus nacionais favoritos. O Thiago é muito fera. E eu recomendo todos os outros trabalhos dele. E, assim, todo mundo que lê Labirinto, Naucan, Teatro Fantasma, gosta demais. O Thiago é muito foda. Agora, o vencedor do Prêmio Jabuti 2025 foi Mais Uma História para o Velho Smith, que é um quadrinho que eu já imagino, né, que não vai repercutir tanto, porque não é um quadrinho de editora, né? Quando tem editora por trás, a propaganda em cima de ter ganhado um Jabuti é bem maior. Mas, assim, é um quadrinho incrível, ele completamente merecedor de ganhar o Jabuti. Esse ano tiveram os concorrentes mais fortes aí que eu já vi num Jabuti. Pra mim, eu já li, né, todos os vencedores do Jabuti, já li a maioria dos que concorreram a Jabuti desde 2017. E assim, pra mim, esse aqui é o melhor vencedor do Jabuti em quadrinhos, que é o Mais Uma História para o Velho Smith, que o Orlandelli, ele traz a história do Smith, né, que o meu tá, inclusive, autografado, né, pelo Orlandelli, que eu peguei na CCXP do ano passado com ele. Ele vai trazer o Smith, que é um marinheiro, que é esse senhorzinho, né, que ele tá na capa. Aqui é a capa. Que ele tá contando a história, né? Ele é um grande contador de aventuras e histórias. E ele começa a ter problema, né? De lembrar das suas aventuras. Ele não lembra e não tem mais histórias pra contar. Ele quer contar histórias, mas ele não lembra mais. E aí ele sai pra navegar em busca de uma última história. Ele quer ter uma última história pra ele contar. Então ele sai atrás dessa aventura, que ele foi um grande aventureiro ao longo da vida dele. E, tipo assim, é incrível. Vai ter alguns elementos surreais que a gente vai entender ao longo da história o porquê desses elementos, o porquê de que pra ele é tão importante ter mais essa história pra contar. E assim, pelo pouco que dá pra ver aqui, né? A arte do Orlandelli é maravilhosa. O Orlandelli é um dos grandes quadrinistas brasileiros. E a arte dele é sensacional. Ele experimenta muito, né, em composição de página. Acho que na maioria dos quadrinhos dele ele faz esse experimento.
Chico Bento também, ele experimenta bastante. Nesse aqui é incrível. O Orlandelli é um artista fenomenal. E assim, tanto a arte quanto o roteiro desse quadrinho são sensacionais. Deixa eu mostrar mais uma página. E assim, capa dura, bem bonito. A edição é bem bonita. Ele lança pela própria editora, que é a Gambate. Então, assim, uma das maiores recomendações para CCXP, né? É o vencedor do Jabuti. Então, não preciso dizer muito mais, né? Agora, de um quadrinista que eu gosto muito, que é o Davi Calil, Uma Noite em Lenfer. Esse quadrinho aqui que ele foi publicado inicialmente pela editora Mino. Depois ele esgotou e foi publicado independente pelo Davi Calil. Ó, dá pra ver que é um formato bem grande. Ele é grossinho e tal. E assim, o Davi, ele tem vários quadrinhos muito bons. O Davi é um cara muito bom de bater papo, porque ele é muito engraçado, muito alegre. E ele sempre vai com um chapéuzão, assim, de mago e tal. E ele lança também Kung Fu Ganji, que são 2 quadrinhos que eu gosto muito, são muito divertidos. Mas eu escolhi esse aqui, que é o meu favorito dele. E assim, o Davi, além dele ser puta roteirista, ele desenha demais, né? Eu vou repetir isso várias vezes aqui, mas assim, a gente tem artistas muito completos no Brasil. E a arte do Davi é sensacional. Eita! Não sei se isso pode... Como pode isso aqui no YouTube, né? Mas... Deixa eu ver antes. Ó. Esse quadrinho aqui, ele vai reunir vários pintores famosos, né, como os protagonistas, e eles vão se reunir em Lenfer, que é como se fosse não sei se é uma taverna antigamente, né, tipo um bar, alguma coisa assim, da época, e vai reunir vários grandes pintores da época, né, obviamente é uma ficção, mas esse lugar é real, e vai reunir vários pintores famosos aqui no bar. E eles vão apostar quem conta a história mais louca de terror que já aconteceu com eles. E aí, não é bem de terror, mas eles vão contar várias aventuras malucas da vida deles. E assim, histórias pesadas, né? Não são de dar medo, mas são histórias pesadas que aconteceram com cada um. E aí, no final, eles vão eleger, né? Qual é a história mais pesada. Só que assim... As histórias se conectam em algum ponto, então não é um HQ de histórias curtas. Vai ter na história de cada um, então tem eles juntos na mesa, acontece alguma coisa, aí um começa a contar, volta pra mesa, eles conversam mais um pouco, o outro começa a contar a história, e no final conecta tudo. Então assim, é um trabalho incrível. Eu nem esperava que conectasse tudo no final, mas é surpreendente e assim, não tem muito o que dizer, né? Olha essa arte aqui. É maravilhoso esse quadrinho aqui, é incrível. Eu li ele esse ano, 2025, e assim, com certeza um dos melhores que eu li. Olha a guarda esse aqui é a guarda, tá? Nossa senhora, trabalho incrível. Sim, é um quadrinho independente, né? Qual editora que lança um projeto tão lindo desse? E o meu autografado, né? Aqui pelo Davi. Agora, mais um quadrinho indicado aí ao Jabuti, foi finalista do Jabuti. Hoje, no dia que eu tô gravando, saiu os premiados pelo HQ Mix, e ele rapou tudo, pegou tudo, que foi o Quando Nasce a Autoestima, que aí, né, não precisa nem dizer muito, é do Jefferson Costa, pra mim, o grande nome dos quadrinhos brasileiros aí nos últimos 10 anos. Ele, mais alguns, né, mas pra mim é ele, e é ele com a Regi Braz, que é a esposa dele, ela faz o roteiro, e o Jefferson a arte. E deixa eu mostrar um pouquinho da arte, que a arte do Jefferson, né, a gente já tá acostumado a que ele usa uma paleta de cores, né? O que muda, né, de um trabalho do outro dele é a paleta de cores. Ele usa essa paleta aqui que traz um ar, né, de fato, mais pesado. E o quadrinho sempre tem, né, esse quadrado branco no meio. E aí, lá no final, a gente descobre, né, o que é isso. Mas assim, esse é um quadrinho fantástico. Na minha ideia, eu achava que ele era o favorito a ganhar o Jabuti. Mas assim, o Smith merecidíssimo, quadrinho incrível, eu falei, pra mim é o melhor quadrinho que ganhou o Jabuti, e esse ano a concorrência estava muito forte, né, e o Quando Nasce a Autoestima também é um quadrinho excelente, que a Regi vai trazer, vai sempre ter um paralelo entre a infância da personagem e a personagem já adulta, então vai ficar indo e voltando na infância dela e nela já adulta, sofrendo com racismo. Então, sofrendo com racismo dentro da própria família e no trabalho, ao longo da vida adulta também. E como isso afeta não só a vida, né, tipo, a autoestima dela, mas a vida dela como um todo, né? Então, é Quando Nasce a Autoestima, que é essa busca dela pela autoestima, que lhe foi muito difícil, né, por causa do racismo. Então, quadrinho maravilhoso, foi o meu melhor do ano passado. Agora o próximo, O Silêncio e a Tempestade, lançado pela Conrad, quadrinho do Walter Antunes.
que o Vander é o cara mais legal do mundo. Ele é um querido, ele é um fofo, dá vontade de abraçar ele quando você conversa com ele. Ele é um dos caras que eu mais gostei de conversar no passado na CCXP. Eu não consegui ir na mesa de todo mundo, por exemplo, que tá aqui. Eu fui na mesa da maioria, mas não de todos ano passado, porque foi a primeira vez que eu ia num evento grande, então tava completamente perdido. Mas assim, o Vander é muito gente boa, que cara incrível. Ele não assinava a arte, antigamente ele fazia só o roteiro, era só roteirista. E agora ele faz a arte também. E assim, olha a arte desse cara. Que arte fantástica. O Silêncio e a Tempestade é um quadrinho de faroeste, né? Quadrinho de cangaço brasileiro. Incrível. Eu gosto muito desse quadrinho. É um quadrinho fino, mas é um quadrinho muito bom. Ele consegue ter um bom desenvolvimento. E nele a gente vai acompanhar dois personagens principais. Já tem alguns meses que eu li, então não vou lembrar o nome delas fácil. Mas a primeira é meio que uma líder de um bando de cangaceiros, que ela tá na intenção de roubar os grandes fazendeiros ali, os coronéis da região, e fugir com o bando dela para outro estado, para eles poderem ter a terrinha deles e viverem honestamente. E uma garota que é uma garota muda, que ela é abusada pelo padrasto, que a mãe dela morreu e ele meio que tomou ela como esposa. E essa garota muda, né? O Silêncio e a Tempestade chama... Acho que é isso. Silêncio, né? A menina que é muda. Eu não sei se é o nome dela. E a Tempestade, isso eu lembro mesmo, é o nome da cangaceira. E elas vão, né? A história delas vai correr em paralelo, separadas, até o momento em que, né, elas se encontram. Um quadrinho muito legal, muito divertido. A arte é linda e, assim, o Vander é muito gente boa. Vale a pena passar lá. Agora, Mayara e Annabelle, um dos quadrinhos que eu mais gosto aí, quadrinhos nacionais, acho muito divertido. Vai estar na mesa do Thales Rodrigues, né? O quadrinho foi lançado pela editora Conrad. É um quadrinho muito legal, são 2 volumes, esse eu trouxe o volume 1, né? Porque é um quadrinho de cada. E já tem 2 volumes desse aqui, que aí fecham, né? Um arcão completo. E depois eles estão lançando Conflitos Internos, que tá em 3 volumes, já foram lançados 2, que são um pouquinho mais finos que esse aqui, mas que aí traz um arco diferente, mas com as mesmas personagens, tudo no mesmo universo. E ele se passa no Brasil, que elas vão trabalhar na CKFC, né? Que é a Secretaria de Controle de Atividade Fora do Comum. Então é um universo meio fantástico, que no Brasil tem essa secretaria que é para lidar com elementos fantásticos e demônios e qualquer coisa assim que aparece. E os funcionários têm é tudo explicado, tudo muito bem criado. Então tem os funcionários para combater, né, esse tipo de atividade paranormal no Brasil. Então a gente vai ter a Mayara, que é essa aqui. Ela é de São Paulo. Ela é uma espadachim, ela luta ali, né, com a espada dela. E tem a Annabelle, que é essa moça aqui, que ela é maga. Então ela usa magia pra lutar contra os elementos sobrenaturais. E as duas vão se encontrar porque a Mayara, ela tá fazendo uma investigação meio contra gosto de algumas pessoas meio corruptas. Então ela é mandada pra Fortaleza. Ela é meio que tirada ali de São Paulo, que é o principal, e é mandada pra Fortaleza, que meio que é onde não acontece muita coisa sobrenatural. E ela vai ser mandada pra trabalhar na secretaria de lá. E ela vai conhecer a Annabelle, elas vão virar muito amigas e vão combater, né, esses elementos juntos. E aí, tipo assim, vai ter todo um arco maior, né? Não vai ser só elas combatendo qualquer demoninho aleatório, vai ter toda uma, tipo, como se fosse os donos da máfia brasileira ali do nordestino do local, né? A máfia de demônios e tal. E assim, tem uma arte muito legal, acho a arte do Thales muito foda. E o quadrinho vai mudando a tonalidade de cor, o tipo de arte. É incrível. O volume 2, o primeiro volume, ele tem muito desses traços em amarelo. E o volume 2 é mais pegado pro azul, pro roxo. Eu acho muito legal isso. E assim, tem umas cenas muito lindas. As cenas de ação, né? Tem muita cena de ação, um quadrinho de ação, mais pegado pra ação, luta e tal. Ó, aqui no final já muda um pouco, né? A paleta de cor cai um pouco pro rosa. E aqui são os mafiosos, então, tipo, dá pra ver, né? Ó, esse cara aqui é tipo um ovo, não sei nem que bicho que ele é. Então tem muito demônio, muito bicho diferente. É um quadrinho que eu gosto demais. Quem gosta de quadrinho de herói vai com certeza adorar isso aqui. Agora o próximo, Boa Sorte, da Helena Cunha. Helena Cunha, que foi finalista agora do Jabuti também, com o Não Sou Orlando, mas eu vou recomendar o Boa Sorte, que teve continuação, né? É uma continuação que dá pra ler independente, não mudar a ordem, né? Pode ler esse aqui primeiro, mas ele é a continuação do Boa Sorte, né? Que é o Você Precisa Saber de Mim, foi lançado esse ano. E eu vou recomendar o Boa Sorte pra ler na ordem certa, né? Dá pra pegar os dois também. E a Helena é uma querida também. Muito bom bater um papo com ela. Muita gente boa. E ela tem uma arte muito linda. Os quadrinhos dela são todos de altíssimo nível. Ela tem vários quadrinhos que ela tem
5 quadrinhos só dela, ela participa de algumas coletâneas. E assim, o trabalho dela é sempre muito constante, de alto nível. E a arte muito linda. E o Boa Sorte, ele vai tratar ali de todas as questões da adolescência, então descobrimento de sexualidade, escola ali, se dando bem com as pessoas ou não, né, o bullying e tal. E logo no início da HQ também, a protagonista, que é a Julieta, ela perde a irmã dela tira a própria vida. Então, além de tratar todos os elementos da adolescência, vai tratar ali a perda. Uma adolescente lidando com a perda, com a falta de atenção dos pais, que os pais ficam no luto sobre a irmã dela, esquecem um pouco dela, então vai tratar muito bem isso. Quadrinho excelente, tem vídeo aqui no canal, então dá uma olhada no vídeo do canal que eu falo mais. Agora o próximo que eu li essa semana, Doce Amargo, que é lançamento bem recente, né, do João Marcos Mendonça, saiu pela Nemo, pela editora Nemo. Tem uma arte muito bonitinha, o quadrinho até lembra as capas e a arte do Fabiano Tomé, né? Ó, a arte muito bonitinha dele. Mas apesar de ser uma arte muito bonitinha, é um tema sério, né? Que o quadrinho fala sobre o rompimento da barragem de Mariana. E ele vai tratar ali ao longo do primeiro ano, desde o rompimento da barragem. Então ele vai falar sobre vários aspectos negativos, né? Sobre como afetou em várias partes da vida deles, né? O rompimento da barragem. Desde a distribuição de água até psicologicamente, né? Porque eles ficavam com medo constante, até porque quando voltou a ter água na cidade, ele é de Governador Valadares, quando voltou a ter água na cidade, era uma água, a água que vinha da torneira, que se dizia, o governo dizia tratada, e a empresa, né, que teve a barragem rompida, falava que era uma água confiável, era uma água, tipo, verde, completamente ridícula, marrom, que não passava nenhuma confiança, né, obviamente, pra ninguém. Então, assim, ele vai tratar todos os acontecimentos ali ao longo desse primeiro ano, desde o rompimento da barragem, que foi em 2015. Então, um quadrinho muito bom, me surpreendeu, gostei demais. Agora o próximo, Gioconda. Esse aqui tem os 3 autores estão lá na CCXP. Ele é roteirizado pelo Felipe Pan, ele é desenhado pelo Olavo Costa e colorido pela Mariane Guzmão. É um trio que trabalha muito bem junto. Eles têm outro quadrinho lançado juntos, que é o Menino Rei. Dá pra ver aqui que a arte é muito linda, né? Quadrinho muito bonito, ele é um quadrinho formato, né, grande, até, ó, dá pra ver pela minha cabeça, e ele até que ele não é muito grosso, acho que ele tem só 100 páginas, 110 páginas, e assim, ele vai trazer a história desse rapaz aqui, que ele trabalha como faxineiro no Louvre, e ele é apaixonado pela Mona Lisa, ele fica sempre conversando com o quadro, a grande paixão dele é a Mona Lisa, e ele é apaixonado por arte. E um dia, quando ele tá no metrô, ele olha pro lado e tá essa moça aqui, que a moça é igualzinha à Mona Lisa, e acho que até o nome dela, alguma coisa assim, é bem parecido. E ele vai ficar apaixonado nessa moça, e ele vai querer encontrá-la de novo, ele fica meio sem graça e ele quer conhecer ela. E aí vai ter essa história aí meio romântica entre os dois, né, porque eventualmente ele consegue encontrá-la de novo. E é um quadrinho muito bonitinho, gostei demais. Agora eu vou recomendar um quadrinho que é bem diferente, é do Cashfire, chama Rabiscos de um Pracinha. Até a produção desse quadrinho é diferente, ó, dá pra ver que ele é tipo uma caderneta. E ele faz, o Cashfire, ele faz todo manualmente, ele mesmo imprime, ele mesmo encaderna, faz tudo. E esse quadrinho aqui, é um quadrinho, né? Acho que dá pra falar que é um quadrinho. Ele é basicamente ele é uma caderneta, né? Um caderno de anotações do que seria um pracinha, né? Que é uns soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai ter esse buraco, que seria tipo um buraco de bala, né, no caderno. E aí ele vai contar meio que contar a trajetória desse pracinha na Segunda Guerra através das anotações e desenhos que ele faz. Então a gente vai ter, né, essa história dele na guerra através das anotações. Pô, é um quadrinho muito interessante, eu gostei muito. Eu acho que não é caro, não sei se é muito caro, não lembro o preço, mas eu acho que é acessível, acho que vale a pena pelo valor que era. E assim, é um quadrinho muito diferente, acho muito interessante, acho que muita gente se interessa bastante, ó. É muito legal mesmo. E assim, trabalho bem diferente, ele tem outros trabalhos dele que são bem diferentes. Ele tem um quadrinho, não sei nem se é um quadrinho, que vem numa caixinha de cigarro, e cada cigarro que você tira, ele tem uma página que aí você conta a história na sua ordem. Muito doido. Debaixo d'Água, do José Aguiar, um quadrinho aí que, pra quem conhece a arte do José, ele faz uma arte bem diferente nesse quadrinho, que eu achei bem legal. Ele vai mudando a paleta de cores ao longo do quadrinho, mas a arte é sempre no mesmo estilo. E ele vai falar sobre a busca pelo parto humanizado que ele e a esposa dele fizeram. Foi uma longa busca ali para achar um médico que faria um parto humanizado, porque
todos os médicos que eles encontravam só queriam fazer cesariana, ficavam insistindo na cesariana. E nesses partos que parecem, né, uma esteira industrial, né, que é tipo só chega aí, faz o parto rapidão e tchau, próximo, tratado como uma indústria mesmo. Então ele vai falar sobre a longa busca deles aí, que eles conseguiram, né, no final eles conseguem, mas eles vão falar sobre toda essa dificuldade para conseguir um parto humanizado. É um quadrinho lançado pela Nemo também. Acho que eu recomendei bastante coisa lançada pela Nemo aqui. E é um quadrinho muito legal, e o José é um cara muito gente boa, um querido. Então vale a pena ir lá bater um papo com ele. Agora o próximo, eu não sei se esse quadrinho ele vai ter lá com ele na CCXP, mas eu recomendo qualquer um dele, que é o Lelis. Eu vou recomendar aqui o Em Fuga. Não sei se vai ter lá, espero que sim. O meu, inclusive, tá autografado, né? Aqui, esse personagemzinho aqui, o Lelis faz na aquarela. Esse personagem, ele escreve aqui também. E assim, o Lelis, ele tem a arte mais incrível do mundo. Ele é um dos melhores artistas do mundo aí. Ele tem uma arte inconfundível. A arte dele é completamente única. E aqui é uma história muda que ele mesmo roteiriza. Ele tem outros quadrinhos que ele participa só como desenhista, ele tem outros que ele roteiriza também. Se eu não me engano, a figura vai ter um quadrinho dele lá, que tá lançando lá. Eu ainda não li, porque não lançou. Mas assim, o trabalho do Lelis é incrível. E esse quadrinho aqui, ele vai trazer a história de dois caras que trabalham na carrocinha. E eles vão pegar um cachorro, o cachorro escapa. Aí meio que eles começam a correr atrás do cachorro e a gente vai acompanhando outras coisas na cidade, ao mesmo tempo que esses caras vão passando, correndo atrás do cachorro. E eles vão atrapalhando, é meio que uns trapalhões, e é incrível. A narrativa é incrível, a arte é maravilhosa. No final, eu acho que ele encerra, não encerra tão bem quanto poderia, mas assim, é um quadrinho que vale muito a pena, assim como todo o trabalho do Lelis. Então é isso, gente. Deixei aí as 15 indicações. Eu acho que foram 15. Se eu errei, talvez tenha passado ou faltado uma. Mas foram 15 quadrinhos aí que eu indiquei que eu gosto demais. Não só dos quadrinhos, como dos autores também. A maioria aí eu já tive a oportunidade de conhecer. A maioria eu já tive a oportunidade de conhecer, não conheci todos ainda. Mas todos que eu conheci foram uns queridos, até porque se não fossem eu não traria o quadrinho aqui. Mas, então é isso. Se quiserem mais indicações, só falar, eu posso fazer outro vídeo desses da vida. E é isso, obrigado a quem ficou até aqui. O vídeo ficou bem longo, não esperava que ficasse tão longo. E valeu!